Você já percebeu que nem sempre quem entrega mais nas empresas é quem mais cresce? Isso parece injusto, mas existe uma explicação psicológica para isso. Na psicologia social existe um conceito chamado capital relacional. Ele explica que as pessoas não avançam apenas pelo desempenho, mas pelo percurso emocional que constroem com os outros. Confiança, impressão, presença, influência. E é aqui que entra uma verdade dura. O cérebro humano favorece quem transmite segurança, não quem entrega mais. É biológico, é inconsciente. E é por isso que profissionais altamente qualificados ficam invisíveis, acabam ficando para trás. Antes de entrar no conteúdo principal, eu quero te contar uma cena que você já deve ter visto. Você está exausto, cheio de entregas. Enquanto isso, o colega ali do lado passa o dia inteiro circulando, conversando com as pessoas, se conectando com todo mundo. E esse colega recebe mais reconhecimento do que você. É revoltante, né? Mas existe algo importante aqui. Relacionamento cria percepção. Percepção cria autoridade. E autoridade cria espaço para crescer. E hoje eu quero te mostrar como usar isso sem perder seus valores, sem virar manipulador e sem entrar em jogos sujos. Oi, eu sou o Kleber Mello, mentor de carreira e estudante de psicologia. Depois de mais de 20 anos como executivo em multinacionais, eu descobri uma coisa que muita gente demora anos para perceber. As pessoas não são promovidas apenas pelo que entregam. Elas são promovidas pela soma entre o que elas entregam e o que elas percebem que elas entregam. Existe um abismo entre resultado e percepção, e uma diferença muito grande entre fazer política e politicagem. Na psicologia organizacional, política significa dinâmica social de influência. Ela existe em todos os grupos humanos, nas famílias, nas igrejas, nos times, nas empresas. Não tem como fugir. Política é igual comunicação, influência, negociação. É estrutural, é neutra, é o funcionamento natural das relações humanas. Um exemplo de uma política saudável. Você alinha expectativas com o time comercial e com o time de supply chain antes da reunião. Todo mundo entra com clareza, com respeito e com intenção. Isso reduz conflito e aumenta a cooperação ali na reunião. Já a politicagem é igual à manipulação emocional, distorção da narrativa. É tóxica, é antiética, é quando alguém quer crescer às custas da reputação do outro. Um exemplo clássico. Você prepara um relatório inteiro da reunião, a pessoa ao seu lado apresenta como se fosse dela e ainda diz: eu e o time preparamos isso. Não é verdade. E você sabe. Na psicologia, se chama apropriação simbólica. É o uso do trabalho do outro como extensão do próprio ego. E é isso que destrói carreiras. A politicagem se manifesta através de mecanismos de defesas e também de estratégias inconscientes, como, por exemplo, projeção. A pessoa erra, mas diz que você é desorganizado. Gaslighting. Gaslighting é um tipo de manipulação psicológica em que uma pessoa faz a outra duvidar da própria percepção, memória ou até mesmo a sanidade. É quando alguém te faz pensar: será que eu ouvi certo? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou louco? Será que o problema sou eu? A pessoa que pratica gaslighting nega fatos, distorce conversas, muda versões e manipula informações para te deixar inseguro, confuso e até mesmo culpado. Efeito halo invertido. Uma única falha sua é usada para justificar toda uma narrativa negativa. Alguns exemplos reais que você já deve ter presenciado. 1. Roubo de crédito. Seu colega pega a sua ideia e apresenta como se fosse dele. Ele não quer contribuir. Ele só quer aparecer. 2. Sutilezas destrutivas. Uma frase dita com boa intenção. Ela é esforçada, só falta maturidade. Isso mata uma promoção. 3. Construção de narrativas. Você diz: precisamos revisar a previsão.
a outra pessoa interpreta. Ela não domina nada do processo. 4. Retenção de informação. Quando alguém segura dados para controlar o fluxo de poder. Quando você entende isso, você para de achar que o problema é pessoal e começa a enxergar que é estrutural, é psicológico. A primeira proteção é emocional. A politicagem se alimenta da sua reatividade. Na psicologia cognitiva, chamamos de regulação emocional. Você reduz a intensidade do impulso para aumentar a estratégia de resposta. Por exemplo, alguém tenta te expor. Você atrasou esse número de novo. O impulso é reagir. Isso não é verdade. Mas a resposta mais madura é dizer: vamos verificar juntos o histórico dos últimos ciclos para a gente alinhar? Você corta o ataque, tira o jogo da emoção, colocou luz nos fatos e com isso vem a segunda proteção: clareza comunicacional. Não fale demais, não explique demais, não entregue insegurança. Frases que funcionam bem. Para avançarmos, precisamos escolher A ou B. O diagnóstico é esse. Posso te enviar mais detalhes depois da reunião? Esse é o próximo passo. Isso transmite presença e confiança. E tem um vídeo que eu fiz aqui explicando mais sobre presença. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Terceira proteção: relacionamentos estratégicos. Você não precisa gostar de todo mundo, mas precisa conectar o suficiente para não ser isolado. Lembra da psicologia da família? Tem gente na sua família que você não gosta muito, mas convive, se relaciona, mantém um mínimo de diplomacia. No trabalho é exatamente igual. Diplomacia é maior do que afinidade. Quero te contar a história de um mentorado, o Eduardo. O Eduardo era brilhante, sério mesmo. Analítico, dedicado, comprometido, chegava cedo, saía tarde, sustentava bem processos críticos dentro da empresa. Mas ele tinha um problema, detestava a política. Ele dizia: Kleber, eu não vim aqui para fazer amizade, eu vim para trabalhar. Resultado: ele era bem respeitado, mas não era lembrado. Ele entregava, mas outro apresentava. Ele resolvia tudo, mas quem ganhava os créditos eram outras pessoas. Ele tinha competência, mas não tinha influência. O ponto de virada foi quando ele entendeu algo simples. Política não é puxa-saco. Política é construir relações mínimas de convivência. Assim como na família. Você não gosta de todo mundo na sua família, mas convive, fala, ajusta, constrói um relacionamento mínimo de harmonia. A partir do momento em que o Eduardo começou a participar mais das conversas, construir pequenas conexões, mostrar seu trabalho antes da reunião, alinhar expectativas antecipadamente, a percepção sobre ele mudou completamente. Ele não mudou quem ele era, ele só entendeu o jogo político e humano dentro da empresa. Resultado: meses depois ele foi promovido. Agora vamos falar do cenário mais desafiador. Aqueles ambientes onde o jogo de poder são intensos, a comunicação é distorcida e a politicagem não é exceção, é regra. Esses são os ambientes em que a psicologia organizacional chama de sistemas de alta ameaça emocional, lugares onde as pessoas operam muito mais por medo do que por colaboração. Você precisa desenvolver blindagem psicológica e ela acontece em 3 camadas. Camada 1, antecipação. A antecipação é uma habilidade essencial em ambientes tóxicos, porque a manipulação sempre depende de surpresa. Se você sabe que alguém costuma distorcer suas falas, omitir parte das conversas ou apresentar seu trabalho sem você, então a melhor defesa é tirar o terreno da manipulação. Um exemplo bem simples: envie o material antes da reunião por e-mail com todos copiados. Assim, todos têm a mesma informação. A narrativa fica registrada e ninguém pode editar sua versão. Na psicologia cognitiva, isso se chama redução de ambiguidade. Você elimina o espaço onde a politicagem cresce. E sim, isso mata 70% da manipulação antes que ela aconteça. Camada 2. Exposição controlada. Ambientes tóxicos são lugares onde vulnerabilidade vira munição. Erros viram histórias, desabafos viram narrativas, confiança vira ferramenta de controle.
Por isso, você precisa ampliar o que a psicologia chama de fronteiras emocionais. Significa não contar tudo para todo mundo, não abrir fragilidades para pessoas que não conhecem profundamente, não compartilhar opiniões sensíveis em grupos informais. Pense como nos relacionamentos familiares. Você pode pedir ajuda para um irmão, mas não para aquele tio que transforma tudo em fofoca. No trabalho é exatamente igual. Diplomacia acima de intimidade. Limite acima de espontaneidade. Você continua educado, elegante, profissional, mas cuidadoso. Camada 3. Respostas neutras a ataques emocionais. Ambientes tóxicos funcionam pela emoção. Cutucadas, indiretas, provocações, tentativas de te tirar do eixo. A pessoa te ataca emocionalmente porque precisa da sua reação para validar a narrativa dela. E quando você não reage, você tira o combustível daquela dinâmica. Um exemplo clássico. Ela não é colaborativa. Esse ataque é emocional, genérico e impossível de provar. Por isso, é muito perigoso. A resposta madura, neutra e mais técnica seria: obrigado pelo ponto. Posso compartilhar o histórico das últimas demandas para alinharmos as expectativas? O que acontece aqui? Você manteve o controle, você não se defendeu emocionalmente, você trouxe o diálogo para os fatos, você tirou o poder do ataque, você não expôs a manipulação sem precisar atacar de volta. Na psicologia, isso se chama desescalonamento emocional. Você desmonta a agressão sem entrar no jogo dela. E quando você responde assim, algo muito poderoso acontece. Você se torna imune. A pessoa percebe que não consegue te tirar do eixo e vai procurar outro alvo. A politicagem só destrói quem não entende de psicologia, que não entende de relações, quem acha que competência basta. A verdade é que competência te mantém no emprego, relacionamento te movimenta nele, postura te protege. Não é sobre ser falso, não é sobre manipular, é sobre entender que toda empresa é um sistema emocional e quem sabe navegar nela avança mais rápido. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e envie para alguém que é extremamente competente, mas está sendo ultrapassado por quem joga melhor o jogo. E se você quiser aprender a navegar na política corporativa com inteligência emocional, agende uma sessão gratuita de diagnóstico no link da descrição. Eu sou Kleber Mello e te vejo no próximo vídeo.